Salve Maria! Na instrução de hoje, vamos tratar de um ponto fundamental na formação dos candidatos a congregados marianos, que é a vida espiritual da congregação mariana. E para isso, nós vamos nos deter especialmente sobre o capítulo 2 da regra de vida das congregações marianas do Brasil, que é a seção que justamente expõe, de um modo claro, a questão da espiritualidade mariana. Então, antes disso, porém, vou dizer algumas breves palavras sobre o documento em si, né, sobre a regra de vida, que vai servir de base aqui para a nossa reflexão. Então, hoje, ela é o documento oficial aprovado pela Igreja que orienta as congregações marianas do Brasil. E eu penso que é importante, né, conhecermos um pouco do caminho histórico que nos conduz até esse documento. Então, como nós já vimos, né, as congregações marianas nasceram sob os cuidados da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, no século XVI, e já em 1587, o então superior dos jesuítas, que na época era o padre Cláudio Aquaviva, redigiu e promulgou a primeira versão das chamadas regras comuns. E o que eram essas regras? Basicamente, era um corpo normativo que passou a reger a vida espiritual, a atividade apostólica, comunitária, a organização, o funcionamento das congregações marianas. Então, essas regras foram mantidas durante séculos. Com o passar do tempo, sofreram, né, passaram por algumas revisões. Nós tivemos uma revisão significativa, por exemplo, em 1855, também sob a responsabilidade do superior dos jesuítas. E depois nós tivemos a última versão, ainda sob a responsabilidade dos jesuítas, em 1910, que é a última versão que nós temos das regras comuns, que ficou sendo, né, até praticamente os anos 60 do século XX, ficou sendo essa norma geral, né, para reger as congregações marianas ligadas à Companhia de Jesus. Aí, em 1967, como nós já vimos, né, na instrução específica sobre o histórico das congregações marianas, em 1967, depois do Concílio Vaticano II, nós temos uma mudança de rumo, né, digamos, em nível mundial, né, na federação das congregações marianas. Então, nós temos aquela mudança, né, para as comunidades de vida cristã, nós temos os princípios gerais, as normas gerais das comunidades de vida cristã, né, a sigla CVX, substituindo, né, as antigas regras comuns. E, nesse contexto, né, algumas congregações quiseram manter não só o nome, né, mas como também a identidade mariana original, a espiritualidade própria, a estrutura, né, das antigas congregações marianas. E foi o caso do Brasil, né? E dentro desse contexto, aqui no Brasil particularmente, né, nos anos 90, esse caminho aí culminou na elaboração de um documento próprio, que é justamente a nossa regra de vida das congregações marianas do Brasil. Então, na época, ela foi discutida, foi aprovada em assembleia, foi reconhecida oficialmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e desde então, né, desde 1993, é o texto que rege as congregações marianas brasileiras, tanto as que já existiam, né, como as novas, as que foram surgindo lá dos anos 90 para cá. Bom, dito isso, né, só para contextualizar um pouquinho a regra de vida em si, então, agora vamos nos debruçar um pouco sobre o capítulo 2 da regra de vida, que trata justamente da vida espiritual do congregado mariano. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, devemos considerar que a vida espiritual do congregado mariano está centrada na coerência da vida cristã. A vida cristã em nós tem a raiz no nosso próprio batismo, né, pelo qual nós recebemos a vida da graça divina em nossas almas, pelo qual nos unimos a Cristo e ao seu corpo místico, que é a igreja, e pelo qual somos conduzidos pela ação interior do Espírito Santo. E daqui, né, da realidade, né, que é o nosso batismo, já provém uma fundamental vocação para todos nós, né, que é a de sermos fiéis a esses compromissos do batismo, né? E isso se realiza, sobretudo, por meio de uma procura sincera de cada um de nós de nos empenharmos pela nossa santificação pessoal, na nossa condição de leigos, né? Não somos religiosos. E como que isso será feito? Sobretudo por meio dos sacramentos, né? Principalmente a Santíssima Eucaristia, Sagrada Comunhão,
por meio de uma vida de oração intensa e pela prática habitual das virtudes cristãs. E como somos leigos, né, não somos religiosos, esse trabalho, pela nossa própria santificação, ele deve se dar em meio às ocupações do mundo. Então, no nosso ambiente de trabalho, no estudo, na vida familiar, na vida paroquial, na vida social, enfim. Então, cabe ao congregado mariano e a todo leigo, né, na verdade, todo leigo católico ser esse fermento na massa. Né? Agora, até aqui, digamos, não há nada de novo, né, nada de original, nada de característico assim do congregado mariano. Né? Então, basicamente, é o que se espera de qualquer católico leigo. Né? Mas agora vamos entrar naquilo que começa a distinguir o congregado mariano. Né? O que vai ser a marca da espiritualidade mariana. Então, o congregado mariano, ele terá como característica própria professar uma especial devoção à Mãe de Deus. E não só isso, mas de se ligar a ela por meio de uma total consagração. Então, para o congregado mariano, seguir a Cristo terá sempre essa característica do amor, da devoção a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora será sempre, né, para o congregado mariano, um incentivo, uma proteção, um modelo de vida cristã. E essa devoção, esse amor, né, do congregado mariano à Nossa Senhora, vai se manifestar por um verdadeiro empenho, né, do congregado em imitar os exemplos de Maria Santíssima. Então, não vai ser uma simples piedade interesseira, né, digamos assim, né, como quem busca, quem espera apenas benefícios de ordem temporal, ou mesmo de quem busca simplesmente consolações espirituais. Então, para o congregado mariano, a devoção a Maria Santíssima, a devoção a Nossa Senhora, não pode ser, né, algo simplesmente sentimentalista ou utilitarista. Né? Então, não vai ser um simples, digamos, refúgio diante da cruz, diante de tudo aquilo que nos exige a vida cristã, e nem vai ser uma simples busca de favores temporais. Não, pelo contrário, né? Essa devoção para o congregado mariano vai ser uma adesão consciente, uma adesão amorosa, fiel, àquela que nos conduz a Cristo, a Nossa Senhora, a Maria Santíssima. Então, devemos ter sempre muito claro aquele lema, né, que é característico das congregações marianas, ad Iesum per Maria, a Jesus por meio de Maria. E um ponto importantíssimo, né, é que o congregado mariano deve ter sempre a plena certeza de que Maria Santíssima o ama. Então, o nosso vínculo com ela deve traduzir-se numa verdadeira confiança filial. Então, o congregado mariano sabe que tem uma mãe no céu que o acompanha com ternura e que conhece suas lutas, né, de cada dia, as circunstâncias, né, em que esses seus filhos vivem. Né? No número 16 da nossa regra de vida tem um parágrafo que eu gosto muito particularmente, eu sempre nas formações eu faço questão de citar e eu faço questão também de citar aqui integralmente. Então, diz o seguinte, parágrafo número 16 da nossa regra de vida, abre aspas. O congregado mariano deve amar a Virgem Maria e nela confiar como mãe, agradecido a Cristo que na cruz lhe deu a própria mãe por sua mãe, criando entre a Virgem Maria e ele aquela relação única e irrepetível entre duas pessoas, de mãe para seu filho e de filho para sua mãe. Filho da Virgem Maria, o congregado mariano há de ter sempre presente que sua Mãe Santíssima, assunta ao céu em sua glória, pela luz que recebe da visão beatífica, o conhece distintamente em todas as circunstâncias da vida, e no mais íntimo de seus pensamentos o ama, e lhe manifesta a solicitude materna de seu imaculado coração de carne, rico de sensibilidade humana e repleto do amor para com Deus, acompanhando-o, protegendo-o e guiando-o para o amor, a imitação e o serviço do Filho Divino. Fecha aspas. Agora, quais seriam essas virtudes, né, principais, digamos, que o congregado mariano deve procurar imitar em Maria Santíssima? Bom, a própria regra de vida já cita algumas. Né?
e nós podemos aqui, nessa instrução, já guardá-las, né, na memória, no coração, como sendo um programa de vida que devemos procurar seguir com muita fidelidade. Então, em primeiro lugar, a regra de vida fala da fé e vida interior. Então, primeira coisa que o congregado mariano deve procurar imitar em sua Mãe Santíssima, sua Mãe do Céu. A fé e a vida interior, primeira coisa. Segunda coisa que a regra cita é a pureza imaculada. Então, a castidade vai ser uma virtude que o congregado deve procurar cuidar, né, conservar, com um especial amor, com especial cuidado. Né? Em terceiro lugar, a docilidade e a ação do Espírito Santo. É mais uma coisa que a regra de vida coloca como modelo em Nossa Senhora para o congregado seguir. Em quarto lugar, a obediência à voz de Deus. Em quinto lugar, a humildade. Em sexto lugar, a generosidade no cumprimento da vontade de Deus. E em sétimo lugar, o ardente zelo missionário. Então, esses são 7 pontos, aí, 7 virtudes, né, digamos, e o congregado deve 7 virtudes, né, que o congregado deve procurar imitar, né, tendo como modelo Maria Santíssima. Então, fé e vida interior, pureza imaculada, docilidade e ação do Espírito Santo, obediência à voz de Deus, humildade, generosidade no cumprimento da vontade de Deus e ardente zelo missionário. Aqui até poderíamos perguntar, né, como que seria esse zelo missionário de Maria Santíssima. E a própria regra ela já exemplifica. Então, ela cita lá claramente alguns episódios assim da vida de Nossa Senhora em que se revelou, né, de uma forma mais intensa esse zelo, esse cuidado missionário dela e que o congregado mariano deve procurar imitar. Então, por exemplo, né, Nossa Senhora levou Jesus a todos aqueles que Deus colocou em seu caminho. Né? Então, daí a regra dá como exemplo a São João Batista, né, na visitação, aos pastores de Belém, no Natal, aos reis magos, na Epifania, aos discípulos de Jesus nas bodas de Caná, né, por ocasião do milagre. Enfim, então Nossa Senhora levou Jesus até essas pessoas e também cabe ao congregado mariano ser esse missionário que leva Jesus até as pessoas com quem ele se depara em sua vida. Outro ponto importante é que, sendo Nossa Senhora também uma imagem da Santa Igreja, a devoção mariana do congregado deve se traduzir também num amor, numa docilidade, numa fidelidade à própria Santa Igreja Católica. Então, é na igreja que o congregado encontra a graça divina nos sacramentos, na oração, na liturgia, e será sempre uma marca característica aí dos congregados marianos ao longo da história a fidelidade, né, à doutrina, à moral da igreja, ao sentir com a igreja, né, e a obediência aos seus legítimos pastores, sobretudo ao Papa. Então, isso é uma marca característica aí também da espiritualidade dos congregados marianos. Então, em resumo, né, até aqui, então a espiritualidade do congregado mariano vai exigir uma intensa vida de oração pessoal, uma frequência assídua aos sacramentos, né, sobretudo a confissão e a comunhão, um grande amor a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento e uma grande fidelidade à Santa Igreja Católica. E, obviamente, né, será uma marca também dos congregados marianos aqueles atos de piedade que são especificamente marianos, né? Especificamente dedicados a honrar Maria Santíssima. E são práticas que se tornaram totalmente tradicionais nas congregações marianas, né, ao longo dos séculos, né, sempre recomendadas, louvadas, né, e que continuam perfeitamente válidas atualmente para a nossa santificação, que estão previstas lá, inclusive, na nossa regra de vida. Então, vamos ver algumas dessas práticas, né, alguns desses atos de piedade. Bom, em primeiro lugar, as orações da manhã e da noite. Então, o congregado mariano, diariamente, ele deve fazer 7 coisas. Então, vamos lá. Primeiro, breves atos de fé, esperança e caridade. Segunda coisa, agradecer a Deus pelos benefícios recebidos. Então, ato de ação de graças.
Terceira coisa, oferecer a Deus o seu dia em união com o oferecimento eterno do Sagrado Coração de Jesus. Quarta coisa, renovar a sua consagração a Nossa Senhora. Quinto, dedicar um tempo à meditação, à oração mental. Sexto, rezar o terço de Nossa Senhora. E sétimo, fazer um pequeno exame de consciência antes de dormir, juntamente com o ato de contrição pelas faltas daquele dia. E lembrando aqui que essas orações, né, então, atos de fé, esperança e caridade, agradecimento, oferecimento do dia, a renovação da consagração, enfim, tudo isso constam no nosso manual devocionário. Né? Então, o manual devocionário acompanha, né, diariamente o congregado mariano. Oficialmente, nós recebemos o manual devocionário no próprio ato de admissão à congregação mariana. Então, nós fazemos a nossa consagração pública e definitiva a Nossa Senhora, recebemos lá o diploma de congregado mariano, assinamos nosso nome no livro de registro dos congregados, recebemos a fita, recebemos o distintivo e recebemos também o manual. Atualmente, é esse aqui, que é publicado pela Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil, mas também tem as edições mais antigas, né, que se encontram ainda. Inclusive, algumas congregações, às vezes, reeditam, né, fazem novas edições dos manuais mais antigos. Enfim, mas essas orações da manhã e da noite são de praxe, aí se encontram facilmente nos manuais devocionários. Então, relembrando aqui, então, primeira coisa aí que faz parte, né, dos atos de piedade do congregado mariano, as orações da manhã e da noite, atos de fé, esperança e caridade, agradecimento a Deus, oferecimento do dia, renovação da consagração à Nossa Senhora, fazer a oração mental, fazer a meditação diariamente, rezar o terço diariamente e fazer o exame de consciência e o ato de contrição antes de dormir. Então, essas aqui são as sete deveres básicos, aí, digamos, da oração da manhã e da noite do congregado mariano. Então, essa é a primeira coisa que a gente trata, tá, na vida espiritual do congregado. Segunda coisa, a confissão. Então, o congregado mariano deve se aproximar frequentemente da confissão sacramental. E ao menos uma vez ao ano, né, geralmente por ocasião do retiro espiritual, deve fazer uma confissão geral. Então, isso aqui está previsto lá na nossa regra de vida. Também é recomendado, né, que se tenha um confessor certo, definido, que atue, né, como um diretor espiritual. Obviamente que aqui, às vezes, não é tão fácil conseguir isso, né, por uma série de razões, mas, sendo possível, é recomendado, né, ter um confessor fixo, né, ter um diretor espiritual que acompanhe o congregado na sua vida espiritual. Agora, o que seria o frequentemente, né? Qual é a frequência sugerida assim para que o congregado mariano se confesse? Bom, no caso dos leigos, né, no nosso caso, nós podemos considerar que, obviamente, excetuando-se os casos de necessidade, né, caso de necessidade é a infelicidade de um pecado mortal, por exemplo, que vai exigir que se confesse o quanto antes. Né? Mas, tirando esses casos, né, podemos considerar aqui que uma confissão quinzenal, por exemplo, ou até mensal, já seria suficiente para se manter essa vida piedosa que se espera do congregado mariano. Então, uma confissão quinzenal ou mensal. Né? Então, a segunda coisa importante é essa frequência assídua à confissão. Então, o congregado mariano não vai ser aquele católico que confessa lá uma vez no ano, só para cumprir estritamente a lei da igreja, que fica meses lá afastado da confissão. Então, o congregado mariano tem essa prontidão ali, coloca como um dos pontos, né, a ser seguido no seu programa de vida, essa frequência à confissão. O terceiro ponto é a comunhão, a sagrada comunhão. Então, a regra de vida atual, ela repete as regras comuns antigas, enfatizando que o congregado mariano deve se aproximar com frequência. E olha só que importante. E, se possível, diariamente, na Santa Missa do Sacramento da Eucaristia.
Ou seja, o ideal, né, ainda que não seja estritamente obrigatório, é o de que o congregado mariano procure comungar sempre, todos os dias. Então, esse é o ideal. Então, a igreja apresenta aí para o congregado mariano esse ideal de todo dia assistir à Santa Missa e comungar. Obviamente que aqui também não é algo tão fácil, né, mesmo para aqueles que querem, que estão dispostos, né, a isso. Por quê? Porque aí, às vezes, tem questão da distância da igreja, dos horários de missa, dos horários de trabalho de cada um, dos compromissos de família, enfim. Aí tem uma série de circunstâncias que, às vezes, dificultam, né, que o congregado consiga lá todo dia assistir a Santa Missa, comungar, mas devemos ter como, pelo menos como um ideal, né, que visamos essa frequência, né, o maior possível, a Santa Missa e a comunhão. E, obviamente, aqueles que não podem, né, comungar todo dia, não é obrigatório isso, é recomendado, mas deve, então, pelo menos os congregados comungar nas missas obrigatórias, né, que são os domingos e dias santos, e especialmente também naqueles dias marcados para a comunhão geral na sua respectiva congregação mariana. Então, esse é um costume antigo das congregações marianas, que é a de marcar alguns dias, né, pelo menos um dia no mês ali, que é marcado, que é previsto, em que todos os congregados marianos comungam juntos, né, na mesma missa, e muitas vezes oferecendo, inclusive, a comunhão numa determinada intenção comum. Então, ainda se encontram aí várias congregações que mantêm esse costume, né? E às vezes a gente vê fotos antigas também, lá na mesa de comunhão, ali à frente do altar, né? Os congregados, um do lado do outro ali, comungando, todos juntos, né? Então é a chamada comunhão geral. Então, se não for possível, né, a comunhão diária, que não é acessível a todos, é pelo menos procurar ter essa frequência aí nos domingos, nos dias santos, nas comunhões gerais, né, o congregado ter esse empenho aí em estar sempre comungando. Então, relembrando aqui, em primeiro lugar, as orações da manhã e da noite, em segundo lugar, a confissão, em terceiro lugar, a comunhão. E agora, em quarto lugar, as atividades próprias da congregação mariana. Então, o congregado mariano, ele deve se lembrar sempre que ele faz parte de uma associação pública de fiéis. Então, a congregação mariana, como a gente já viu, né, em outras instruções, ela é isso, é uma associação pública de fiéis católicos. Então, ele ali, nessa associação, ele é um membro vivo, né, ele é corresponsável, né, pelo bem da associação da qual ele faz parte. Então, obviamente, que se espera do congregado mariano, não só que ele cumpra, né, os seus deveres individuais, confessando, comungando, rezando o terço, fazendo suas orações, fazendo a meditação diária, enfim, mas que também que ele participe ativamente, participe com entusiasmo daquelas atividades que são promovidas pela própria congregação mariana, da qual ele faz parte, né? E quais são essas atividades? Basicamente, as reuniões ordinárias, né? Cada congregação geralmente define ali a sua programação, né? Às vezes no primeiro domingo do mês, segundo domingo do mês, primeiro sábado, enfim, cada congregação tem as suas particularidades. As santas missas em comunidade, as procissões, as festas dos padroeiros, né? Da congregação mariana, os dias de recolhimento, as atividades de formação, os retiros, etc. E, em especial, né, está previsto na regra de vida que é obrigatório que o congregado mariano participe anualmente do retiro espiritual, que é promovido ou pela própria congregação mariana, ou, em alguns casos, pela Federação Diocesana, né? Aí depende aí da realidade local de cada um, né? Mas esse retiro deve seguir o método dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, sempre foi uma marca característica das congregações marianas, está mantida na nossa regra de vida atual, e justamente remonta, né, às nossas origens, né, à espiritualidade própria dos jesuítas, né, dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Então, o retiro deve ser feito uma vez ao ano, né, as congregações marianas devem se empenhar em ou organizar o seu próprio retiro, ou, quando não for possível, às vezes, tentar participar do retiro promovido pela federação local, né, se for o caso, mas sempre
deve-se ter em vista, né, que o retiro é uma ocasião muito favorável assim, para se reformar, para se afervorar, né, a vida espiritual dos congregados. Então, temos lá as orações da manhã e da noite, a confissão, a comunhão, os atos próprios da congregação mariana, particularmente o retiro. Em quinto lugar, eu destaco aqui também o ofício da Imaculada Conceição e a hora santa. Bom, é uma prática tradicional dos congregados marianos a reza do pequeno ofício da Imaculada Conceição. Então, eu pretendo ainda gravar uma aula futura especificamente sobre ele, né? Não vou me aprofundar hoje aqui. Ele consta também no nosso manual devocionário, tanto nos antigos como no atual. Geralmente é recitado ou cantado nas reuniões ordinárias das congregações marianas, tradicionalmente, e orienta-se também que cada congregado mariano reze, mesmo individualmente ou em família, né, aos sábados, que é o dia consagrado especialmente a Nossa Senhora. E também faz parte, né, do programa de vida aí, tradicional do congregado mariano, a hora santa, que convém ser feita, né, com os irmãos congregados, né, ser feita pela congregação mariana como um todo, né, em grupo, mas também, eventualmente, pode ser feita individualmente, né? Às vezes o sujeito viaja ali no dia que está prevista a hora santa da congregação e pode cumprir ao longo do mês também, de uma forma individual, né? Visitando lá uma igreja, uma capela em que tem o Santíssimo Sacramento, e pode fazer a sua hora santa. Bom, basicamente, o que é a hora santa, né? É uma hora de oração diante de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Não é obrigatório que o Santíssimo Sacramento esteja exposto, né? Basta que esteja no sacrário, né? Numa igreja. Então, geralmente, cada congregação mariana organiza, né, sua própria programação mental para ter sempre um dia fixo de hora santa. Bom, por fim, nós temos ainda a questão da formação espiritual e humana dos congregados marianos. Na instrução que nós fizemos sobre o diploma de congregado mariano, nós vimos ali que estão representados, né, tem alguns desenhos ali na parte de baixo que representam as academias marianas, né, que são aqueles grupos de estudo, né, antiquíssimos aí na história das congregações, que tratavam de assuntos diversos, né, e sempre marcaram muito a identidade, né, das congregações marianas. E isso deve ser mantido, deve ser cultivado por nós, está previsto na regra de vida atual. Então, faz parte também da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual, o estudo, a formação de uma forma permanente, né? O congregado deve estar sempre procurando o estudo, a formação, tanto individualmente como também em grupo, né? Enquanto congregação mariana. Como que isso se dá? Então, nas reuniões, deve também sempre ter lá uma parte dedicada à formação, às vezes nos dias de recolhimento, nos dias de retiro também, alguma parte ali dedicada à formação dos congregados. E a própria congregação deve também promover atividades. Quais são essas atividades? Palestras, cursos, que sejam dedicados à formação dos seus membros. E essa formação deve ser sobre o que exatamente, né? Quais temas? Em primeiro lugar, a própria vida espiritual, a vida interior, né? Ou seja, as escolas, as práticas, né, de espiritualidade tradicionais na Igreja Católica, a vida dos santos, a doutrina católica, conhecer os ensinamentos da Igreja, né, os artigos de fé, os preceitos da moral católica, Sagrada Escritura, história da Igreja, formulações dogmáticas, questões de apologética, às vezes. Enfim, aqui tem um campo imenso, né, de assunto para uma formação sólida e consistente dos congregados marianos. E um dos temas também que são caros, né, às congregações marianas é a chamada doutrina social da Igreja. Né? E por que isso? Justamente porque a ação, né, dos congregados marianos ela se dá no seu meio, né, na sua realidade social. Né? Então, como são basicamente leigos, né? Então é importante também ter um conhecimento sólido assim, da doutrina social da Igreja. E é muito bom também que as congregações marianas cultivem e mantenham as chamadas academias, que são o quê? Círculos de estudos
que ajudam os seus membros a crescer no campo doutrinário, cultural, profissional. E aqui também há uma certa flexibilidade, digamos, né, de acordo com a realidade de cada congregação mariana. Né? Então, não existe ali um programa rígido assim a ser seguido, né, de como se organizam essas academias. Então, vamos imaginar aqui, né, por exemplo, uma congregação mariana de jovens universitários. Obviamente que teremos ali alguns temas, né, em comum que devem ser trabalhados por eles, né? Então, às vezes, talvez algum tema científico, tema literário, artístico, enfim, de acordo com a área de estudo deles, né? Que vai ser diferente numa congregação, às vezes paroquial lá, que é formada mais por homens maduros, casados, enfim, né, adultos, assim, já mais maduros. Então, às vezes, já, o interesse vai recair mais sobre outros temas, mais de ordem, talvez, profissional, cultural, moral, enfim, familiares. Enfim, aqui há uma certa liberdade aí, né, para que cada congregação mariana tenha a sabedoria aí de organizar as suas atividades de formação, mas é muito importante que não se menospreze, né, ou que se deixe em segundo plano esse aspecto do estudo, da formação, que devem caracterizar a vida das congregações marianas. Bom, essa foi basicamente uma breve exposição aí sobre a vida espiritual dos congregados marianos. Espero que tenha sido útil, né, que tenha sido fecunda aí para todos, especialmente para aqueles que se preparam para ingressar na congregação mariana e que desejam, né, conhecer assim com mais profundidade o espírito, né, que anima as congregações. Na próxima instrução, né, vamos tratar sobre a organização e estrutura das congregações marianas e alguns temas específicos que nós vimos hoje, né? Por exemplo, a recitação do terço, a frequência da confissão, a comunhão, o ofício da Imaculada Conceição, etc. Aí eu pretendo aprofundar aí em aulas futuras, específicas. Né? Então, por enquanto, nós estamos fazendo aí uma sequência de instruções básicas, digamos. Tá? Então, espero que tenha sido útil. Até a próxima instrução. Salve Maria.